uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida, para uma oferta queimada, um cabrito para uma oferta pelo pecado, e para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o maioral dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã, fez sua oferta, um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida, para uma oferta queimada, um cabrito para uma oferta pelo pecado, e para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a oferta de inauguração do altar feita pelos maiorais de Israel quando o altar foi ungido: 12 pratos de prata, 12 tigelas de prata e 12 pequenas tigelas de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada tigela pesava 70 siclos, de modo que o peso de toda a prata dos recipientes foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. As 12 pequenas tigelas de ouro cheias de incenso pesavam 10 siclos cada uma, segundo o ciclo padrão do lugar santo, de modo que o peso de todo o ouro das pequenas tigelas foi de 120 siclos. Os animais usados para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, junto com as correspondentes ofertas de cereais, e 12 cabritos para uma oferta pelo pecado. E os animais usados para o sacrifício de participação em comum foram 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de inauguração do altar depois deste ter sido ungido. Sempre que Moisés entrava na tenda de reunião para falar com Deus, ouvia a voz falando de cima da tampa da arca do testemunho, do meio dos 2 querubins, e Deus falava com ele. Jeová disse a Moisés: Diga a Arão, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem iluminar a área na frente do candelabro. Então Arão fez isto. Acendeu as lâmpadas para iluminar a área na frente do candelabro, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido a martelo, da haste até as flores era feito de ouro batido a martelo. O candelabro foi feito segundo o que Jeová havia mostrado a Moisés na visão. Jeová disse mais a Moisés: Separe os levitas dentre os israelitas e purifique-os. É assim que você deve purificá-los. Faça a aspersão da água purificadora de pecado sobre eles, e eles devem raspar o corpo inteiro com uma navalha, lavar suas roupas e se purificar. Então eles pegarão um novilho e a correspondente oferta de cereais de farinha fina misturada com azeite, e você pegará outro novilho como oferta pelo pecado. E você deve apresentar os levitas diante da tenda de reunião e reunir toda a Assembleia de Israel. Quando você apresentar os levitas perante Jeová, os israelitas devem pôr as mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas perante Jeová como uma oferta movida dos israelitas, e os levitas realizarão o serviço de Jeová. Então os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Depois oferecerão um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada a Jeová, a fim de fazer expiação pelos levitas. Você fará os levitas ficar diante de Arão e seus filhos e os oferecerá como oferta movida a Jeová. Você deve separar os levitas dentre os israelitas, e os levitas se tornarão meus. Depois os levitas entrarão para servir junto à tenda de reunião. É assim que você deve purificá-los e oferecê-los como oferta movida, pois eles são os que foram dados a mim como dádivas dentre os israelitas. Eu os pegarei para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, pois todo primogênito dos israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. E os santifiquei para mim no dia em que matei todo o primogênito na terra do Egito. Pegarei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Darei os levitas a Arão e a seus filhos como dádivas dentre os israelitas, para realizar o serviço e benefício dos israelitas na tenda de reunião, e fazer expiação por eles,
para que não ocorra nenhuma praga entre os israelitas, se o povo de Israel chegar perto do lugar santo. Moisés, Arão e toda a Assembleia de Israel fizeram isso com os levitas. Os israelitas fizeram com os levitas tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés, com respeito aos levitas. Portanto, os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Depois Arão os ofereceu como oferta movida perante Jeová. Arão fez então expiação por eles para purificá-los. Depois os levitas entraram para realizar seu serviço na tenda de reunião diante de Arão e seus filhos. Assim como Jeová havia ordenado a Moisés com respeito aos levitas, assim fizeram com eles. Jeová disse então a Moisés: Isto se aplica aos levitas de 25 anos de idade para cima. Um homem se juntará ao grupo dos que servem na tenda de reunião, mas depois dos 50 anos de idade ele se retirará do grupo de serviço e não fará mais nenhum serviço. Ele pode servir os seus irmãos que cuidam das responsabilidades na tenda de reunião, mas não deve fazer nenhum serviço ali. É assim que você deve fazer com respeito aos levitas e às responsabilidades deles. Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês, do segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito. Ele disse: Os israelitas devem preparar o sacrifício pascual num tempo determinado. Vocês devem prepará-lo num tempo determinado, no dia 14 deste mês, entre o pôr do sol e a noite. Devem prepará-lo segundo todas as leis e todo o procedimento estabelecido referentes à Páscoa. Então Moisés disse aos israelitas que preparassem o sacrifício pascual. E eles prepararam o sacrifício pascual no dia 14 do primeiro mês, entre o pôr do sol e a noite, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Mas havia alguns homens que tinham ficado impuros por terem tocado no cadáver, de modo que não puderam preparar o sacrifício pascual naquele dia. Por isso esses homens compareceram perante Moisés e Arão naquele dia e lhe disseram: Ficamos impuros por ter tocado no cadáver. Por que devíamos ser impedidos de apresentar a Jeová a oferta no tempo determinado junto com os outros israelitas? Então Moisés lhes disse: Esperem ali, e eu ouvirei o que Jeová ordenará a respeito de vocês. Jeová disse então a Moisés: Diga aos israelitas: mesmo que alguém entre vocês ou das suas futuras gerações fique impuro por ter tocado no cadáver, ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Devem prepará-lo no segundo mês, no dia 14, entre o pôr do sol e a noite. Devem comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada dele até a manhã seguinte, nem devem quebrar nenhum osso dele. Devem prepará-lo segundo toda a lei referente à Páscoa. Mas se um homem estava limpo ou não estava em viagem e não preparou o sacrifício pascual, essa pessoa será eliminada do seu povo, porque não apresentou a oferta de Jeová no tempo determinado. Esse homem responderá pelo seu pecado. E se um residente estrangeiro estiver morando entre vocês, ele também deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Deve fazer isso segundo a lei referente à Páscoa e o procedimento estabelecido. Deve haver uma só lei para vocês, tanto para o residente estrangeiro como para o israelita de nascimento. No dia em que o tabernáculo foi armado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho. Mas à noite algo que parecia ser fogo ficou sobre o tabernáculo até a manhã seguinte. Isto é o que sempre acontecia. A nuvem o cobria de dia e o que parecia ser fogo de noite. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam prontamente. E no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Os israelitas partiam segundo a ordem de Jeová e acampavam segundo a ordem de Jeová. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muitos dias, os israelitas obedeciam a Jeová e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Eles permaneciam acampados segundo a ordem de Jeová e partiam segundo a ordem de Jeová. Às vezes a nuvem ficava parada apenas do anoitecer até o amanhecer, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. Quer a nuvem se elevasse de dia, quer de noite, eles partiam. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, quer por 2 dias, quer por um mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se elevava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem de Jeová e partiam segundo a ordem de Jeová. Cumpriu a sua obrigação para com Jeová, segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Jeová disse a Moisés:
Faça 2 trombetas, faça-as de prata batida a martelo, e use-as para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar acampamento. Quando as 2 trombetas forem tocadas, toda a assembleia será convocada a comparecer perante você à entrada da tenda de reunião. Se apenas uma for tocada, só os maiorais, os cabeças dos milhares de Israel, serão convocados a comparecer perante você. Quando for dado um toque trêmulo, os acampamentos dos que estão ao leste devem partir. Quando for dado um toque trêmulo pela segunda vez, os acampamentos dos que estão ao sul devem partir. Deve-se dar esse tipo de toque de trombeta cada vez que um dos acampamentos for partir. Para convocar a congregação, as trombetas devem ser tocadas, mas não com os toques trêmulos. Os filhos de Arão, os sacerdotes, devem tocar as trombetas. Isso será um decreto permanente para vocês, por todas as suas gerações. Se na sua terra vocês entrarem numa guerra contra um opressor que os esteja hostilizando, vocês deverão dar um toque de guerra com as trombetas, e Jeová, seu Deus, se lembrará de vocês e os salvará dos seus inimigos. Também nas suas ocasiões alegres, nas suas festividades e no começo dos meses, vocês devem tocar as trombetas diante das suas ofertas queimadas e dos seus sacrifícios de participação em comum. Elas servirão de recordação perante seu Deus em favor de vocês. Eu sou Jeová, seu Deus. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se elevou de cima do tabernáculo do testemunho. Então os israelitas começaram a partir do deserto do Sinai na ordem estabelecida para as suas partidas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Essa foi a primeira vez que eles partiram, seguindo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Assim, o grupo de 3 tribos do acampamento dos filhos de Judá partiu primeiro, segundo as suas divisões, e Nasson, filho de Aminadab, estava no comando das divisões. Netanel, filho de Zuar, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Zebulão. Quando o tabernáculo foi desmontado, os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que carregavam o tabernáculo, partiram. Então o grupo de 3 tribos do acampamento de Ruben partiu, segundo as suas divisões, e Elisur, filho de Sedeur, estava no comando das divisões. Selumiel, filho de Zurissadai, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Gade. Então partiram os coatitas que carregavam os objetos do santuário. O tabernáculo deveria estar montado quando eles chegassem. Então o grupo de 3 tribos do acampamento dos filhos de Efraim partiu, segundo as suas divisões, e Elisama, filho de Amiúde, estava no comando das divisões. Gamaliel, filho de Pedazur, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Benjamim. Então o grupo de 3 tribos do acampamento dos filhos de Dan partiu segundo as suas divisões, formando a retaguarda para todos os acampamentos, e Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando das divisões. Pagiel, filho de Ocrã, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Aser. E Aira, filho de Enã, estava no comando da divisão da tribo dos filhos de Naphtali. Essa era a ordem de partida que os israelitas e as suas divisões seguiam quando partiam.